Pessoal, tudo bom? Agradecemos a oportunidade de estar presente no IAM Tech Day. Hoje vamos falar sobre o futuro da identidade, numa perspectiva de novas tendências, o que o mercado está fazendo, o que as empresas estão fazendo e, de alguma forma, o que a gente também está fazendo. Então, hoje estamos aqui com a NetBR. Eu sou o André Facioli, fundador da empresa e o responsável pela parte de marketing e operações. Junto comigo aqui, Rafael Saraiva, nosso arquiteto de inovação, Júlio Magalhães, nosso arquiteto de IGA, e Flávio Tempo, o nosso CTO. Mais uma vez, obrigado por estar presente nesse evento. Alfredo, parabéns por todo o sucesso. Bom, falar um pouco do que nos trouxe a falar sobre esse assunto. O mercado hoje passa por uma tendência de mudança, principalmente pelas novas dificuldades que encontramos hoje no mercado, relacionado à nuvem, relacionado a novas infraestruturas, relacionado a excesso de pessoas, seja clientes, funcionários, empregados. Então, a gente tem uma lista grande de identidades para cuidar hoje no dia a dia. E, do outro lado, toda a complexidade de ambiente e tecnologia que existe, muito direcionado pela nuvem. Então, hoje vamos falar de alguns assuntos, alguns deles listamos aqui, né? Escolhemos esse assunto do futuro da identidade justamente porque são novos modelos que endereçam novos problemas de infraestrutura e complexidade. Então, são vários assuntos, eles se interlaçam, né? São tópicos que eles se interlaçam como a solução do problema, e aí a gente pode listar alguns desses tópicos, como Policy Automation, totalmente ligado a Dynamic Authorization e Just-in-Time Provisioning, a parte de Cloud Infrastructure Entity Management, né? E o Dream, que é um novo modelo bem bacana também, que unifica exatamente todos esses pontos que a gente está apresentando. A questão de Machine Identity, não Human Accounts, cada vez mais presente no nosso dia a dia, com IoT e gestão de máquinas, gestão de serviço, aplicação com aplicação, serviço com serviço, toda essa comunicação. A parte de novos modelos de controle de acesso, e aí a gente, desde um buzz, né, de acesso à identidade, que é a questão do Identity Fabric, e todos os modelos correlatos com isso, como CABAC, ABAC, PBAC, e o próprio papel da identidade virtual e a unificação de dados. A questão de convergência, então, hoje a gente passa por uma convergência muito grande de produtos e fornecedores, né? Recentemente, a própria Thoma Bravo aí, um apetite enorme para esse assunto de identidade. A parte de security mesh, que passa por essa unificação também, convergência de identidade, que é a integração das informações, dos dados, da identidade, do acesso, e tudo isso, de alguma forma, você ter um SOC voltado para a identidade. A parte do próprio IAM como um todo, né, que são novos modelos, e a gente não só fala mais de múltiplo fator, hoje a gente fala de fraude, a gente fala de wallet, a gente fala de descentralização da identidade, que são tópicos de identidade de acesso que eram restritos a, basicamente, autenticação e autorização. Então, hoje a gente tem uma série de tecnologias que estão fazendo parte dessa disciplina de gestão de acesso. E, por fim, né, a própria descentralização da identidade, que apesar de parecer algo distante, ele está muito em discussão, até mesmo por uma questão de nacionalidade, né? Os países estão vendo a importância
garantir que as pessoas tenham, sejam elas mesmas e tenham acesso, seguro, e os países estão investindo muito forte o Brasil também é um desses países na questão da descentralização da identidade, blockchain e a própria questão do wallet como viabilizador dessa disciplina. Então, eu agradeço mais uma vez. Vamos começar o bate-bola aí. Vamos falar um pouquinho de Policy Automation. Policy Automation. O que é política? Isso é importante. Quando a gente fala de identidade, a gente pensa que identidade é só criar e remover o usuário. Ele vai muito além disso. E talvez eu acho que o maior benefício da identidade é se criar políticas de acesso, né? E o que é política? A política, ela passa por você definir acessos comuns, né? Existem aplicações, existem pessoas, e pessoas, qualquer tipo de pessoa, inclusive máquina, né? Qualquer tipo de identidade, né? Inclusive máquina, passa por definir políticas de acesso. E políticas de acesso é a junção desses perfis, desses entitlements. Falar um pouquinho sobre isso daí? Sim, todos os modelos, né, inclusive o Policy Automation, né, André, eles convergem para que a gente tenha menos fricção e que a gente tenha mais segurança. Então, as pessoas não precisarem pedir, ela já ganhar, e a gente ter uma camada. A questão do Policy Automation, ela entra. Vamos pensar na arquitetura aqui. Então, a gente tem uma arquitetura de acesso onde eu estou autenticando e autorizando. O Policy Automation, a gente cria uma outra camada, né? E ele veio muito forte com o conceito de Zero Trust, de você ter lá um PDP, ter um servidor primário, em que ele vai fazer essa análise. O grande ponto disso, a gente fala assim, como que a gente chega nessa arquitetura, né? A gente tem que olhar e tem que destrinchar a identidade, porque eu preciso de dados, né, dessa identidade, e ela não é centralizada como a gente gostaria que fosse, né? Então, quando a gente olha para o modelo desse, fala, por que todo mundo não usa Policy Automation hoje? Eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Como que está o ambiente? Ele está pronto para receber o Policy Automation? É só a gente colocar lá, né? E as identidades, como elas estão? Como está o estado da identidade? Como estão os atributos? Né? O que a gente conhece daquela identidade para que a gente possa criar dentro das políticas e colocar os critérios que vão definir se autoriza ou não aquele acesso. E é legal, Fábio, que você falou, porque, de fato, a identidade, numa última instância, ela é representada por uma série de atributos, né? Por dados como um todo, né? E quando a gente fala em automação de política, a política, ela é a abstração desses dados, numa instância maior, onde você define os modelos de acesso. Então, é um desafio hoje ter uma base unificada desses atributos, é um desafio para as empresas, e é um desafio até de fazer a gestão disso daí, como a gestão da política como um todo. Como a gente evoluiu bastante em provider, né, em identity provider, então a gente tem conseguido centralizar a autenticação, né? Ela está cada vez mais possível, e a gente vê isso, grandes empresas, grandes companhias conseguindo, às vezes, pelo menos deixar a autenticação centralizada. Só que quando a gente entra em autorização, é o cenário que a gente tem. Tenho dados em diversos lugares que não estão consolidados, a gente não normaliza isso, e isso acaba impedindo a gente de aplicar um modelo automatizado, seja de Policy Automation, de Dynamic Authorization, enfim, tudo que a gente quiser automatizar, para que isso seja feito com segurança, eu preciso ter esses dados, né? Então, é uma camada antes, né, da aplicação do modelo, e a gente falava disso essa semana, né, como que a gente faz isso, sendo que eu tenho todos os endpoints, eu tenho legado, eu tenho um monte de coisa que está distribuída, né, eu não consigo unificar isso, a gente fala tanto, né, de unificação de AD, eu até hoje nunca vi nenhuma que deu certo. Como que a gente faz isso, né? Criando uma camada, criando uma abstração onde a gente consegue coletar todos esses dados e transformar aquilo numa identidade única, virtual. E a gente fala muito nessa parte de automação, né? Hoje, a cada momento aparece uma nova aplicação com modelo de dados diferente. Então, esse nosso modelo centralizado
de solicitar acesso não tem funcionado muito bem. Os usuários, eles não conseguem mais saber o que solicitar. A gente não consegue, por exemplo, agrupar tudo isso em um perfil e de forma simples fazer que ele solicite e acesse o que ele precisa, né. Então, quando a gente fala em futuro da identidade, a gente precisa pensar muito nessa parte de experiência do usuário final, sem esquecer a segurança. Até porque nem toda identidade vai poder pedir os seus acessos, né. A gente está falando de um problema que é até mais antigo. Você cria uma política de segurança da informação, você quer aplicar para todos os usuários, e aí tem as máquinas, tem os robozinhos que rodam na infraestrutura, sei lá quantos anos. Então, essa aplicaçãozinha precisa acessar um arquivo Excel que está lá no file server. Isso aí já era um problema antes. Fazer essas automações hoje é um pouco mais tranquilo, porque eu consigo melhorar a identificação desse cara. Eu não preciso mais de uma conta de serviço. Agora eu já consigo ter, por exemplo, em cloud uma conta daquele processo, então já está um pouco mais evoluído. Mas mesmo assim, montar essas políticas ainda é um negócio complicado. Tá, e a automação dessas políticas começa a ficar mais, interessante, até porque, se eu estou falando de recursos de cloud, já começa a entrar no recurso efêmero. Então, assim, hoje ele é A, amanhã ele pode ser B, C ou D, ele ainda vai ter que ter o mesmo acesso. Se eu botar um ser humano para controlar isso, até para pedir acesso desse negócio, eu paro o negócio, eu perco velocidade, que é o que as empresas estão tentando ganhar cada vez mais, velocidade de acesso à informação no negócio. É construir, né, essa abstração virtual de dados, de identidades, de autorização que está distribuída entre aplicações e a própria identidade, e depois colocar uma inteligência nisso. Porque Exato. aí a gente começa a sair do modelo de solicitação de acessos, de perfis de RBAC mais antigo. Vão existir? Creio que sim, não vai dar para a gente acabar com tudo, né? Mas a Sim. gente começa a dar o passo para mover para que as coisas sejam mais dinâmicas. Mais dinâmico, mais segurança, menos erro humano, menos fricção, mais velocidade para o negócio. E essa parte de automação, a gente tem visto, né, invariavelmente quase todos os vendors investindo nisso daí. Essa parte de behavior, inteligência artificial, autonomous identity. Agora, isso não é só, um marketing. Isso, de fato, é algo que está acontecendo no mercado e é um driver de mercado. Por quê? Isso traz benefício, né. O benefício da análise, de conhecer, de automatizar esses processos, numa última instância, garante o acesso mais rápido das pessoas e de forma mais segura. Tem esse slide aí é um slide bem antigo e eu levo ele para minha vida de identidade, tá. Esse slide deve ter, eu acho que mais de 10 anos. Obrigado, por eu utilizar ele, né. E o que que ele diz? Ele diz exatamente isso. À medida que você aumenta o seu nível de política, o seu nível de controle baseado em política, e você diminui a quantidade de requisição manual, esse é o direcionador de projetos de identidade, em qualquer disciplina, qualquer disciplina. Governança, administração, acesso. Então isso é um desafio nas empresas, porque essa gestão automática, por si só, ela é complicada definir, até porque entra e sai a aplicação. Mas a gente vive hoje uma complexidade muito maior, onde a gente tem nuvens, onde a gente tem máquinas, onde tem serviço, onde tem aplicação. Isso não é fácil, Não, fazer esse processo automatizado. E aí a gente começa a discutir, a gente olha para frente e começa a ver outros modelos, que já já a gente vai falar um pouquinho dele, que é a questão do KBAC, que é o Knowledge Base Access Control, que é o acesso, o controle do acesso baseado no relacionamento dos atributos, e não mais nos atributos, ou não só na política, mas assim no conhecimento, que envolve, de alguma forma, os dois P, né, o P Uhum, e o A. O uhum, relacionamento nada mais é que a junção de P e A, que é uhum, a BAC com PBAC.
Uhum. É isso aí, atributos, né, dados, né, para poder enxergar em política. E é legal quando você fala assim, ó, ah, vamos aumentando o uso de políticas, diminuindo a solicitação manual. Mas está vendo que isso não é algo que é só virar? É uma jornada, né? E para a gente chegar lá na parte do Zero Trust mesmo, que a gente tanto almeja, você tem que construir toda uma infra para isso. E aí chega muito nesse ABAC, no PBAC, né, no CABAC. Então, você precisa de um Identity Fabric para poder tratar isso tudo, né? É o primeiro passo, o primeiro step para você chegar lá na frente. E o Identity Fabric, isso até é um negócio legal, né, Júlio? Porque todo mundo vem com speech de mercado e de marketing, né? A Identity Fabric não é um assunto novo, não é um assunto novo. Queria que você falasse um pouquinho o que é É, e não, para que serve. isso aí é algo bem antigo mesmo, mas é um conceito que nos ajuda a chegar lá na frente, né, na nossa automação, do nosso Zero Trust. Então, é você conseguir coletar dados de várias fontes autoritativas, de vários outros contextos, como geolocalização. Você consegue ter noção de tudo que permeia a parte de acessos. Então, você cria esse repositório, esse hub que te facilita implantar essas tecnologias que a gente está falando agora. E isso não, talvez não seja nem só produto, né? Isso, na verdade, não é produto. Isso, na verdade, é É arquitetura. arquitetura. Sim. E a gente fala muito da importância da arquitetura nesse futuro da identidade, porque não é olhar produto, né? É olhar Não tem um produto de Identity Fabric, né? fabric. Todo mundo quer vender isso, é a palavra da moda e vamos fazer isso, mas isso parte da construção de uma arquitetura que tem que conviver com o novo e com o velho. E aí você falou da automação, quanto que é importante hoje a automação e identidade, porque tem coisa que a gente não vai resolver no modelo. Nós vamos resolver automatizando e orquestrando aquilo ali. E é coisa mais antiga. Sim, até porque a Identity Fabric nasceu de um preceito de que, assim, você tem vários IAMs e IDMs rodando, e não é que isso seja ruim, de repente cada um é bom no seu ramo de negócio. Você tem todos os Bs da vida, você tem B2B, B2C, B2P, tudo isso rodando em paralelo. De repente você tem um IAM muito bom no B2E ali para os seus funcionários e tem um excelente para os seus clientes. Por que eu vou mexer e tentar centralizar isso? A Identity Fabric vem para ajudar a resolver esse tipo de problema. Você tem 2 silos de identidade que são, às vezes, até correlacionados. Você tem o seu funcionário sendo o seu próprio cliente, dependendo do seu modelo de negócio, e você precisa dessa informação fluindo de um lado para o outro o tempo todo. Então você pode unificar isso numa camada superior, que vai abstrair os 2 lados e falar assim: "Cara, eu vou te apresentar isso como identidades e dados". Você toma uma decisão de negócio em cima do que veio dali, que é o que a Identity Fabric prega. Você vai juntar informação sobre quem são os seres humaninhos, né, ali, e quais são os dados que eles querem acessar. E aí você toma decisão em cima de qualquer um dos BACs, RBAC, E aí ABAC, você vai PBAC. construindo os modelos Exatamente, automatizados em cima do que ele tem na camada. Né? exatamente. Quando o André, a gente falou do CABAC aqui, do Knowledge Based Access, ele é a correlação de tudo isso juntando com o behavior no meio ali, Exato. que possibilita a gente entender o padrão de acesso daquilo para conseguir, baseado naquele contexto, conceder ou não o acesso naquele momento. Te possibilita chegar ao nirvana lá do Identity as a Service, né? Então, você não precisa mais ficar se preocupando em toda aplicação, fazer um modelo de concessão de dados, de acesso de forma diferente. Abstrair isso, vamos para um Identity as a Service. É isso que né, segura, porque hoje a gente tem que olhar muito para endpoint, né? Então a gente está abstraindo essa camada. Não importa o que eu vou plugar, não importa o que eu vou plugar, eu vou conseguir manter um modelo na frente, né, padrão ali de acesso. Até a própria decisão de acesso, porque hoje o pessoal ainda delega muito a decisão de acesso na última milha lá na aplicação. Você pode ter tudo quanto é IAM no meio do caminho, mas assim, o IAM vai falar o que o cara é e o que ele tem de permissão. E a aplicação vai decidir o que vai acontecer com aquilo. Cada vez mais está subindo o modelo dos Policy Decision Points, que vão muito em cima de Policy Automation por conta da criação de regras ser mais humana. Então, assim, o Rafael tem acesso a dados de arquitetura lá no caso da NetBR. Então ele pode acessar, sei lá, qualquer aplicação que tenha desenhos de arquitetura.
Isso é uma visão de negócio que você tem, assim, um modelo, ser humano contra informação. Aonde essa informação tá, cara, a aplicação ela sabe do silo dela. É mais fácil você desenhar um modelo que ela pergunte para um ponto de decisão: "Cara, ele pode acessar isso", e você devolve sim ou não, do que você construir essa lógica dentro da aplicação. E aí você ganha velocidade na desenvolvimento de novas aplicações, novos modelos e tudo mais. E é isso que a galera tem, começado a mexer meio que agora, montar aplicações que não precisam mais da decisão nela. Ela pergunta para uma fonte externa mais inteligente. Deixa a aplicação ser aplicação, né? Não Exatamente. vamos colocar lá a camada de controle de acesso. Agora, vai existir, o policy vai haver momentos em que o policy ele vai autorizar, só que eu ainda preciso provisionar no endpoint. E aí entra o just-in-time provisioning, né? Que é o conceito de a gente só colocar no endpoint quando o usuário for acessar aquilo, né? E depois aquilo a gente perde. Então não é só o provisioning, o deprovisioning também, Sim. né? Junto com o Dynamic É, Authorization. e é louco, Flávio, porque é exatamente e talvez seja o principal motivador da nossa apresentação aqui, né, é discutir esses novos modelos, o futuro da identidade como um modelo diferente, e não só um futuro da identidade com tecnologias diferentes, Uhum. modelo em si. E aí a gente vê uma mudança nesse sentido, que a gente está falando do Nirvana, a gente sempre pensa nele, que é a questão de mudar de dado para protocolo, né. A identidade hoje, a gestão da identidade, ela é baseada em atributo e dado Uhum. hoje, né. E tem essa nova tendência com relação a tudo isso que a gente está conversando, baseado em protocolo. Se você for ver, Just-in-time provisioning, Dynamic Authorization, nada mais é do que, a partir de um protocolo de acesso, você encadeia Uhum. uma ação de provisionamento ou desprovisionamento. Então, assim, e isso começou com o Skin lá atrás, como o mesmo problema. É Exatamente. como que as ferramentas se falam, Então, como que a gente normaliza isso? e é engraçado que a galera criou uma solução para resolver um problema que já estava pronto. Tem alguns produtos de identidade que usam identidade hoje, que estão usando a autenticação como forma de provisionamento. Então, se o cara conseguiu chegar até mim Uhum. autenticado, aí eu provisiono o É cara. onde a gente conseguiu chegar com o Just-in-Time, né, mas a gente Exatamente. não deu o outro passo. A gente Exatamente. está provisionando conta, identidade, mas e depois? E acesso? E direito de acesso, né? Então, é que aí que os modelos eles vão ter que coexistir, assim, nada diz que RBAC vai morrer ou qualquer outro modelo vai morrer, isso vai coexistir para o resto da humanidade. Aí você tem as questões, por exemplo, assim, eu vou ter acesso provisionado ou eu vou usar um Policy Enforcer Point? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para uma gama de usuários que já está pré-provisionado, eu vou usar um Policy Enforcer para garantir que o cara acesse o que ele precisa. Mas para essa outra aplicação que é mais legada, eu vou ter que provisionar o que ele pode fazer dentro da base Uhum. dela. Uhum. E aí as duas coisas vão ter que coexistir pro resto da vida. É aí que os protocolos de comunicação entre aplicações ganham força. Skin foi uma ideia, assim, ainda é uma ideia muito boa. Só que o problema do Skin é, só os modernos, entre aspas, estão suportando esse negócio. Você ainda precisa de uma última milha que converta Skin com alguma coisa que o universo antigo entenda. É aí que vem os virtualizadores. Uhum. Então você pega um protocolo moderno, Skin, REST, até que seja, que nada mais é do que o Skin nada mais é do que um REST direcionado à identidade, e faz ele falar qualquer coisa. Tá assim, pô, a minha aplicação, o Clipper, que eu confio nele pro resto da minha vida, ele fala no arquivo texto. Beleza, você tem um cara que consegue pegar uma informação moderna e botar no arquivo texto. O negócio é o tempo que isso acontece. Então, assim, você tem que garantir isso para os just-in-times. Na verdade, a galera já até estava modificando para journey time. Então, assim, jornada de provisionamento, jornada de movimentação, jornada de deprovisionamento, tudo isso tem uma ação que decorre disso. Então, o cara que está ali no meio, ele tem que abraçar esse mundo todo, tem que abraçar a Identity Fabric para conseguir fazer essas movimentações de acesso meio que a toque de caixa. Até porque, se você for levar ao pé da letra o modelo de less privilege, o ideal é que, assim, agora que a gente está aqui falando com vocês, os nossos acessos na NetBR deveriam estar desligados. A gente não precisa acessar o meu e-mail enquanto a gente está aqui. Agora, saindo daqui, liga tudo de volta. Então, o ideal seria isso, mas não é prático. Mas para algumas aplicações, isso pode ser interessante. Então, o cara que administra a infraestrutura de cloud da empresa, cara, fechou o horário, desliga tudo. É uma conta de alto risco. Se alguém pegar esse cara, ele bypassa todos os outros controles. Tem acesso ao hardware das máquinas.
Então você tem que ir modelando de acordo com a necessidade. E aí que vem esses Não, automatizadores. e uma outra coisa que a gente também, né, a gente discute vários modelos, né, modelos de PAM mesmo, modelos de Identity Machine, não Human Account, a gente vive discutindo isso internamente e é um processo transitório, né? Não é algo que a gente alcance de forma imediata, né? E aí existe talvez estratégias de chegar nesse modelo ideal. E um deles é exatamente isso daí, é o conhecimento dos dados, né? A unificação dos dados, Exato. né? É entender a forma que as pessoas acessam as aplicações. E quando a gente fala pessoa, sempre a gente está falando de identidade. Identidade pode ser qualquer um. Então, assim, a unificação desses dados de uma forma centralizada, ela é importante para se criar esse novo modelo e talvez até se aplicar esse novo modelo chamado de protocolo de identidade, e não mais identidade como dado, e sim como protocolo. Se a gente for pensar, né, André, por onde eu começo a fazer os novos modelos, não vai conseguir fugir de a gente, né, abstrair e criar essa unificação, né, virtualizada de dados. Exato. Não vamos conseguir dar outro passo. Pode ser que dê um caso ou outro, mas não como arquitetura, não como framework em que a gente vai falar assim, ó, vamos começar a tombar tudo que é do modelo antigo para essa nova arquitetura. Não à toa, um dos pontos do Cybersecurity Mesh é que a Identity Fabric seja a fundação disso tudo. Até porque é a fonte de maior risco e maior valor de informação. Então, uma coisa é o cara tentando bater no seu firewall lá e tomando deny, e isso vai começar a alarmar e alguém vai se preocupar. Um dia, porque tá sendo barrado, é algo ok. Outra coisa é uma identidade agindo de forma não prevista. Então, assim, uma identidade de máquina acessando um recurso que ela nunca acessou. Cara, a identidade de máquina era para ser um negócio super linear. Um ser humano variar um pouco até que é ok, mas uma identidade de máquina tentando acessar um recurso que ela nunca acessou, isso é um risco altíssimo logo de cara. E aí essas integrações começam a dar insights sobre o que está acontecendo efetivamente no ambiente que não tem mais bordas, né? A identidade sendo a nova borda, que é o que a gente fala já há algum tempo, cada ponto de identidade conta como um ponto de informação ali sobre o que está acontecendo no todo. Você falou bastante em jornada, né? Essa jornada de modificação, ela é muito dinâmica, de movimentação. Quando a gente trabalha no IGA, mudou de departamento, mudou de cargo, isso são triggers que são fáceis, né, da gente conseguir resolver. Mas o acesso ele envolve muito mais do que isso, né? Tem coisa muito mais importante e sensível que deveria ser cortado o acesso bem antes de um trigger tão robusto assim. Ah, sim. Tanto para cortar quanto para dar, né? Essa inteligência, os negócios estão muito dinâmicos, né? Não é mais aquilo, eu preciso daquele acesso e eternamente. Não, cara, você vai precisar o quê? Você está num novo projeto, então, com os dados, a gente começa a criar essa inteligência e esse dinamismo, né? Para saber o que está acontecendo naquele momento, né? Você deu o exemplo lá, pô, a gente está no IAM Tech Day, não vou acessar nada, né? Um Exato. exemplo alto nível, assim, né? Sim. Mas do que o conhecimento das coisas, do que a informação que você tem, ela propicia você criar a regra e definir como que deve acessar ou não. E um ponto também que a gente até discutiu previamente, né, é exatamente a questão, não é algo tão novo assim, tudo isso que a gente está falando, né, é algo relativamente antigo, né, unificar dado, um Master Data Management, talvez a gente está falando de um Master A própria Data virtualização de identidade é uma coisa que tem anos, 10 anos, no 10, mínimo. né? Então, falando aí de um Master Data Identity Management, por exemplo, certo? Que acaba sendo esse conceito, a gente discutiu isso, né? Por que que isso não foi adotado antes, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco a assim, visão de E vocês. e olha que a gente daqui a pouco, nessa discussão, cria um outro modelo Com aqui, se certeza. bobear, Bem a gente provável. acha mais um. E, cara, como não vem de hoje, talvez, assim, na minha opinião, é que talvez tenha sido tentado ser implementado de uma forma diferente, muito rígida, né? Virtualizar não quer dizer que tem que ser daquela forma
para todas as aplicações, né? Sim. Você pode disponibilizar o mesmo dado, o mesmo conjunto de informação, de formas diferentes, dependendo da aplicação que precisa consumir. Então, esse é algo que eu acho que pode consolidar esse modelo de Identifabric agora. E assim, né? A gente vê muito isso. Eu acho que é natural do ser humano, né? A gente espera muito que um desses modelos a gente vire a chave e ele resolva. Não vai ser assim. A gente vai ter que conviver com todos eles. Então, como que eu consigo, né, criar uma camada que eu vou ter Dynamic, que eu vou ter Just in Time, uma que eu vou ter RBAC, que eu vou estar provisionando automaticamente, eu vou estar orquestrando. A gente tem que pensar nisso como arquitetura e dar um passo piloto, fazer os testes, né? Não tem essa mágica de a gente virar essa chave. É por isso que não acontece. Quando a gente fala assim, os modelos são antigos. O que é novo? É a gente conseguir fazer ele rodar. Não, e Né? também você desmistificar o ponto de que, assim, vocês já sempre conseguiu virtualizar a identidade. Só que o pessoal pensava nisso num conceito errado. Eles falavam assim, não, vão virtualizar as bases de usuário e apresentar para a aplicação a base única. Cara, mas a sua aplicação não tá rodando no mesmo perímetro, não dá certo isso. E aí isso ficava na cabeça do pessoal, meu, eu vou inventar um negócio que vai juntar Merge Acquisition. Tô juntando várias empresas, aí eu vou ter os diretórios separados, beleza, a base de usuários é descentralizada, mas a aplicação apresenta uma base só. Quando eu pego isso e falo assim, cara, você não precisa fazer isso. Essa empresa que eu comprei tem as suas aplicações, essa que eu comprei tem as suas, tem alguma coisa que vai ser em comum, mas federar a identidade nesse ponto é mais tranquilo. Mas eu preciso de visibilidade do todo para tomar decisão de KBAC, por exemplo. Aí sim eu virtualizo, só que eu não preciso apresentar para as aplicações, elas sabem o que estão fazendo. Eu preciso apresentar para o cara que vai decidir que policy aplicar lá na ponta. Aí sim o modelo começa a funcionar melhor. Então é isso que meio que mudou, a mentalidade das pessoas de que assim, é legal virtualizar, mas não necessariamente só para apresentar para a aplicação, para apresentar para o cara que vai decidir. Humano ou máquina, AI, não importa muito nesse ponto. Mas o cara tem que ter visibilidade do todo. É até aí que entra os KIENs da vida, que é um outro tipo de identidade que também a gente acabou, coitado, nem comentando muito. Que é quando você pega a identidade das clouds e aí você junta com o que aconteceu, que assim, a gente está resolvendo um problema de Shadow IT de alguns anos atrás. Então, alguns anos atrás, um cara do departamento teve a ideia de contratar um Dropbox. Legal. E aí você tem a informação ali centralizada. A hora que você junta com os KIENs, que é Cloud Identity Entitlement Management, você começa a ter visibilidade sobre esses caras também. E aí você junta isso no pool e começa a E tomar aí decisão. junta tudo, né? Junta IGA, PAN, Secret Management, junta IAM dentro da cloud, multi-cloud. Né? Exatamente. Então, o dinamismo, ele se torna crucial. A gente não vai conseguir aplicar o mesmo modelo em cloud. Não vai dar certo. Então, até por isso, você vê hoje, o que as empresas, o que os fabricantes, eles caminharam? Para a gente avaliar risco. Quase todas as soluções, elas vão pelo viés de risco. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa que está muito aberta aqui. Mas a gente não chegou no dinâmico ainda. Máquina com máquina, falando em nuvens diferentes, né? Como a gente Sim. vai deixar isso dinâmico e ter o acesso quando precisa. E talvez, né, Flávio, a gente discute tecnologia, mas a gente também a gente não pode ser precioso de achar que tudo vai ser implantado rápido e também aproveitar o que já foi feito, né? E ter essas outras formas de controle, porque de uma forma bem geral, governar e gerenciar a cloud não é fácil na perspectiva de acesso, porque por si só o conceito é o acesso distribuído sem canal exato de acesso, então pode ser múltiplas formas de acesso, múltiplas entradas de acesso, e é difícil criar uma regra para isso, né? Então, exatamente essa questão de análise de risco, de behavior, talvez de monitoração do acesso, né? Seja a forma que é possível fazer isso hoje. Não existe uma outra Não forma. tem outro jeito. Não, né? A gente fala muito de remediação disso, né? Mas você vê que ainda estamos engatinhando nisso. É muito da monitoração, do observability, de você olhar tudo que está acontecendo e tentar fechar os buracos ali. O pessoal tem muito tentado chegar direto na solução sem pensar na visibilidade ainda. A maioria das empresas não chegou no nível perfeito de visibilidade, até porque, assim, visibilidade do silo principal tá ok. Os acessos principais, o que está conectado no RH,
Mas e os outros acessos? E o acesso do parceiro que não está conectado no RH, que existe uma identidade lá dentro? E o acesso da máquina, que é da própria máquina do funcionário, que seja, que vai ter um acesso antes do cara logar, como é que funciona isso? O modelo até da pandemia mostrou que tem algumas coisas que são uns buracos negros. Assim, legal, vou conectar no Wi-Fi da minha casa para conectar na VPN para acessar o escritório. Só que eu não consigo porque meu usuário não loga, porque eu não tô. Então, criou uns loopholes ali que você tem que falar, não, a identidade da máquina pode acessar tal coisa. Então, a visibilidade ainda tá numa fase assim, tá bacana, tem bastante gente fazendo bastante coisa, mas ainda não tá completo. E aí tentar resolver o problema, tentar fazer as travas sem ter visibilidade completa, você pode cair nos buraquinhos. E aí vem o DREAM, né, que é até o acrônimo vem a calhar, né, que vem é a o calhar. sonho, que é tudo isso, a alocação de entitlement ser dinâmica, Exato. onde a gente vai caminhar aí para acontecer. Cara, e a gente falou muito de visibilidade, né? E nos projetos de IGA, a gente sempre começa com fundação e visibilidade. Exato. Então, cara, a gente vai utilizar isso em todo lugar. A gente precisa ter essa fundação e a visibilidade para compliance, para auditoria, para fazer tudo. Não, legal. E importante dizer também, né, que de alguma forma a cloud ela está direcionando essa mudança de modelos. A gente fala assim, poxa, mas os caras não estão viajando nisso daí. Malemar, estou saindo do RBAC, né? A gente apresentou a figurinha ali, o RBAC em 1990. A gente já está em 2020. E nem ainda a BAC as empresas conseguiram montar, muito menos PBAC, e agora já vem um outro modelo de CABAC. Então, assim, a gente vê que esses modelos, eles de alguma forma são complexos de serem implantados, né? Mas é exatamente isso. Qual que é o driver, né? A gente falou também de driver. Um dos drivers é toda a complexidade inerente da cloud. Então, eu preciso ter acesso às informações, né? A visibilidade. Eu preciso entender. Depois eu preciso, com aquilo que eu entendi, construir algo que faça sentido como acesso, como prevenção, como monitoração, como autenticação e autorização como um todo. Então, assim, parte da visibilidade, parte de trazer os dados para um mesmo lugar, tomar decisões em cima disso Exato. daí. Então, assim, de alguma forma, a minha percepção, pelo menos, é que a gente vive um mundo diferente desses 30 anos que a gente passou, né? De RBAC para CABAC, por exemplo, só para dar um jump maior de tempo aí. E existe um driver muito forte de complexidade de tecnologia que precisa ser resolvida. E os modelos antigos não são suficientes para resolver. E, além disso, que a gente também comentou, o que que é? É esse direcionamento, né? Quando a gente fala de RBAC, a gente está pensando praticamente em segurança, Sim. né? É role, Uhum. né? É segurança, é perfil, é função. Quando a gente fala para um CABAC, a gente está falando de conhecimento, que é relação de atributo e policy, né? Então, assim, existe o direcionador de negócio para isso, porque isso é informação valiosa para a empresa. É a transformação digital, mas voltada para o negócio. É uma identidade voltada para o negócio, não uma identidade só voltada para a Não, e fica segurança. mais seguro, né? Indiretamente, esse que é o Sim. ponto. Indiretamente, ele fica mais seguro do que o modelo, né, de controlar perfil manualmente, cria. Cara, de 10 empresas, todas têm problema com role explosion hoje, né? Todo mundo tem. Milhares de perfis e ninguém consegue manter aquilo. Então, não vai para frente, né? E o Cloud já deu uma cacetada e falou: "Ó, não, aqui não vai, esquece". Aqui não vai, É até porque pior tem uma ainda. limitação técnica. Sim. Tem uma própria limitação Não, técnica de quantidade de... Não pior do que a alimentação técnica, tem uma diferença de mentalidade para cada cloud. Então, assim, só falando de IaaS para ser mais simples. Você tem um jeito que a AWS lida com roles, tem um jeito que a GCP lida com roles, tem um jeito que a Azure lida com role. E tem um cara aqui em cima, que é o CISO, tentando fazer tudo isso se falar para fazer uma role quando o cara for contratado novo, ele vai ter acesso às 3 IaaS ao mesmo tempo. Não dá.
Por isso que aparecem os produtos de QI, principalmente, para você poder normalizar isso e transformar numa coisa que seja uma policy, que é algo que o negócio entende. O que vai ser feito dali para baixo, a inteligência da produto que vai fazer. Até porque, se você pensar assim, não é que os modelos, por exemplo, tá todo mundo tentando fazer o RBAC, a gente já tá falando de CABAC, não é que isso não tenha sido eficiente, é que o cara não conseguiu implantar o ABAC porque ele tinha um problema de amarração de tecnologia e não tinha Que gente era para os... fazer. O cara não conseguiu implantar o PBAC pelo mesmo motivo, ele tinha uma limitação tecnológica e não tinha gente suficiente para fazer. O CABAC, ele tá vindo para usar o que a gente ganhou nos últimos anos, que é AI principalmente, e aí fazer com que esses 3 modelos sejam bem-sucedidos. Por quê? Aí você não precisa mais do ser humaninho pensando no que junta com o quê. Você tem um cara monitorando o que o cara tá acessando, quando que ele tá acessando, para que ele tá acessando, e você tem o input do negócio que sempre existiu, a gente sempre vai, nos projetos de IGA, vai lá, quem que é o dono da informação para saber quem que é o cara que vai fazer a certificação de acesso, é o dono da aplicação. Agora você tem isso para dar insumo para a máquina e falar assim, me ajuda. E ela vai falar assim, cara, baseado no meu conhecimento, esse cara não deveria ter esse acesso, esse cara deveria ter esse, e ele vai fazendo esses provisionamentos pra gente. Parece mais difícil, parece viagem, né? Você ir no modelo de CABAC. Mas, cara, quando você para olhar para o RBAC, né? Quanto tempo e esforço você tá lá para fazer todo aquele levantamento? E quando você termina, já mudou. Já era. Já mudou, Já você tem não que é mais refazer. aquilo lá. Então, cara, é pensar de forma mais inteligente agora, utilizar a tecnologia, todas essas recomendações de inteligência artificial. Eu acho que o caminho é por E a isso gente aí. tem que caminhar, cara. A gente não pode tirar da mente que a gente controlar a identidade, acesso, ele tem que sair da aplicação. Ele tem que sair. Na arquitetura, a gente tem que tirar de lá. Porque senão a gente vai cair no mesmo problema que a gente tem hoje. Sim. É igual CIEM, né? Você imagina, para cada drive de negócio, você tem que trabalhar com o registro de usuário. Se na tua aplicação você tiver que trabalhar com isso, você está enrolado, né? Então, você tira de lá e deixa em um lugar único para criar essa jornada. Então, Não, facilita e... eu vou além, quando a gente define um modelo, a gente todo mundo aqui é técnico, né, extremamente técnico, e a gente fala assim: "Pô, dá trabalho, mas é legal, né, dá trabalho, mas é legal Sim. manipular relação de atributos, não só o atributo em si e tal, mas trabalhar a relação". Mas eu fico imaginando o benefício de uma gestão dessa para o cara que é gestor da informação, ou para o cara que é o system owner. Por quê? O cara tem que ficar criando perfil. A gente vê hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mercado é fazer essa gestão de perfil de uma forma contínua, organizada, desacoplada da segurança, de alguma forma, da identidade, das palavras, dos grupos, de tudo. Dá uma visão de negócio para a gestão de perfil. Isso é um problema de todas as empresas. Então, até a questão do modelo e repensar o modelo, que ele é uma jornada, o benefício não é só a aplicação, não é só o seu cliente, não é só o seu empregado, é o gestor também da informação, né. E desacoplar, cara, é o que vai fazer a gente. eh, Fugiu a palavra agora aqui. Da escala? É dar escala e entregar rápido. Então, você pegar a aplicação, imagina você chegar para Criar os seus policy. desenvolvedores e falar Sim. assim: "Cara, não se preocupa com a camada de acesso, desenvolve o seu algoritmo de negócio e pronto, aqui eu tô te entregando pronto, só pluga aqui", né. E seja feliz. Cara, a segurança tá com outro papel aqui, né? Porque não dá para a gente centralizar mais toda a política partindo da gente, né? O negócio está muito dinâmico. Toda hora aparece alguma coisa nova. Então você tem que usar a inteligência artificial e olhar isso e poder tomar decisões acertadas em cima disso. Fora, né, cara, escalar também de uma outra perspectiva, porque, a gente passa por isso, a dificuldade de achar profissionais da Sim. área, né.
Acho até só isso Isso seria já é um um outro tema, né? Tech Week, né? E a M-Tech Week, discutir a dificuldade de profissionais. Então, assim, a gente tem, por um lado, os novos modelos, tem os benefícios, mas tem também essa questão de mão de obra, que é extremamente escassa, é cara, é concorrida. Então, criar esses processos de camadas de abstração, camadas do novo modelo de gestão de acesso, unificação dos dados, também como acelerador de integração de aplicação. São vários benefícios disso tudo que a gente está falando. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Turma, obrigado, valeu. Obrigado a todos aí. Agradeço aí, Alfredo, mais uma vez, parabéns pelo sucesso. E ficamos à disposição, sempre de colaborar para o mercado. Acho que esse é o nosso maior objetivo desse nosso papo aqui, é trazer essa discussão como o futuro da identidade mesmo, que nos espera, e pensar um pouco na nossa jornada também, como de alguma forma fomentador de tecnologia no país, que é o que a gente também, é o nosso papel, fomentar isso. Obrigado, turma, mais uma vez, agradecemos e estamos à disposição. Beleza, Beleza? pessoal, um abraço. Vem com a gente.